A pandemia deve aumentar as desigualdades sociais aqui na América Latina. O relatório da ONU mostra que, com o isolamento social, a desigualdade de gênero aparece ainda mais. Segundo a pesquisa, em 45% das famílias dos países latino-americanos, ao menos uma pessoa já perdeu o emprego. A pandemia da Covid-19 não ocorreu da mesma forma para todos os brasileiros. Muito se estudou sobre a transmissão da doença, os seus sintomas, quem tem mais chance de adoecer e de morrer. Porém, nós precisamos e queremos saber o quanto as desigualdades sociais determinaram e determinam a ocorrência da Covid-19 e quanto elas impactam nos grupos mais vulnerabilizados no nosso país. Quantos estudos existem sobre o tema no Brasil? Pesquisem. Quando a gente pensou em fazer a pesquisa dos efeitos das desigualdades sociais, primeiro, não tem como a gente abordar este tema sem envolver um amplo debate na sociedade. Então, é fundamental para trazer essa discussão do efeito das desigualdades que vários segmentos da sociedade, gestores, pesquisadores, jornalistas e principalmente as comunidades, né, elas participassem. Quem está nesse processo de maior desigualdade frente à pandemia, a gente sabe que é a população negra, mas a gente também precisa disso materializado, a gente precisa disso em formato de um estudo, a gente precisa ter dados para incidir politicamente frente a governos. A pandemia, ela afeta centralmente nossa lógica de raciocínio sobre os direitos humanos. A pandemia afeta centralmente como os direitos humanos serão definidos daqui a 10, 20, 30 anos, né? Ela causa um déficit geracional, educacional, profissional, sanitário, absurdo, social, econômico, político, cultural, né? Culturas estão sendo dizimadas. A desigualdade social foi descortinada de uma maneira assim muito dramática, né? A gente já sabia que existia desigualdade social, mas vê-la dessa maneira tão dramática e ver toda a nossa população sofrendo tanto com essa desigualdade, esse momento é um momento extremamente importante para que a gente faça essa reflexão, essa análise. Nesse período pandêmico, basicamente, né, o meu olhar é que a desigualdade aumentou mais, né, devido justamente a essa precarização, né, menos trabalho, menos recursos circulando na cidade. O quanto a pandemia foi desigual mesmo, né, uma tempestade que todo mundo dizia que estávamos todos no mesmo barco, mas sabe, né, que uns estavam na canoinha e outros estavam no transatlântico. É isso, eu vejo direto, assim, essa questão de pessoas sem ter o que comer, mais gente na rua, mais gente pedindo por comida de verdade, sabe? Então, e você sabe que, assim, vem de uma necessidade muito básica, né, que é, tipo, não tem o que comer. Alguém com pão para nós, alguém com leite, é fome. Por favor, é fome. O que foi mais difícil para a população é atravessar esse período da pandemia com todo o impacto que ela traz em todas as áreas da nossa vida, sem uma coordenação e um governo federal, um governo do nosso país que estivesse à altura desse desafio. Quem é da área de saúde, que esteve atuando lá nos hospitais, que chegou acompanhando, que viu as pessoas lá morrendo por falta de ar, ou seja, a gente teve aquele problema de faltar oxigênio, então isso foi a nível do país. Então chegou um momento que não bastava você ter dinheiro, tá? Eu tenho um bom plano de saúde, eu posso fazer o que eu quero, tá? Gente, não é assim que funciona. De nada adianta você ter dinheiro se você não tem um profissional de saúde lá na ponta para poder te atender.
eu diria que o que me chamou mais atenção nesse processo e que talvez tenha sido o pontapé inicial dos estudos do observatório é a total dificuldade ou negação do acesso a serviços. Então, você tinha creche fechada, escola fechada, hospitais fechados, unidades de saúde fechadas, porque você só tinha as grandes unidades abertas, né, as terciárias, aquelas que fazem atendimento de maior complexidade. Você não tinha autoridade falando coisa com coisa, então suas informações eram bastante negativas. Você tinha também uma violência policial enorme no Rio de Janeiro, a ponto da polícia tirar os alimentos distribuídos pela população da mão da população. Há muitas mortes que teriam sido evitadas. Não é surpreendente, né? Porque se a gente trabalha com desigualdades raciais, se a gente reconhece o racismo na sua estrutura, se a gente reconhece que o racismo é um sistema, né, que organiza a sociedade brasileira por conta de onde o Brasil parte e como se constituiu, o que a gente vê não é novidade, né? Mas não é surpreendente, mas mesmo assim, mas sempre gera indignação. Então, era preciso que a gente desse evidência a isso, chamasse a atenção. No caso específico da Covid, quer dizer, desde o início se mostrou claramente que as desigualdades em saúde e as desigualdades sociais tinham um grande impacto em Covid, né? Então, entender esses mecanismos das relações entre as desigualdades, a magnitude disso, os efeitos que isso gera no curso da epidemia, eu acho que é de uma imensa importância, né? Então, eu acho que esse novo índice pode ser uma contribuição nessa direção de entender como as desigualdades, né, sociais formataram a dinâmica da epidemia. O IDS Covid-19 é um índice construído para medir os efeitos das desigualdades sociais no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil. Este índice é formado a partir de 3 domínios: o socioeconômico, em que utilizamos os dados do IBP, o Índice Brasileiro de Privação, o de dificuldade de acesso a serviços de saúde, que inclui a taxa de leitos de UTI e de respiradores por 100 mil habitantes, levando em conta a distância entre os municípios e suas populações, e, por último, o domínio sociodemográfico, que traz a proporção de pessoas residentes em domicílios com densidade domiciliar maior que 2, a proporção de idosos em situação de pobreza e a proporção de pessoas pretas, pardas e indígenas, uma abordagem inovadora do índice. Em um dos nossos webinários, na discussão, né, sobre o índice de desigualdades sociais para a Covid-19, você trouxe uma afirmação de que, ao inserir a variável raça-cor, o IDS Covid-19, inclusive, era um índice ousado nesse sentido. Então, tem um índice onde isso está ali dimensionado, é fundamental, e eu vou ousar dizer que é um giro mesmo no entendimento do que significa as desigualdades sociais neste país. Em que sentido essa ousadia? Essa ousadia, essa afirmação de forma muito contundente que eu fiz nesse webinário, tem sentido porque poucas instituições, poucos e poucas pesquisadoras que trabalham com desigualdades pensam a raça como uma questão central. E ao IDS estar olhando isso como central, para mim a gente dá um salto, e isso é ousado. Dá um salto no sentido de ter uma pesquisa que considera, a partir do momento, eu entendo que a pesquisa considera o racismo como uma questão estrutural, já que a variável raça-cor compõe o índice. Quando a variável raça-cor está na produção, na hora das análises, o que é que ela traz? É considerar o racismo estrutural, né? E que as desigualdades raciais é o reflexo do racismo estrutural.
né? Então, a variável ela tem essa função de mais do que uma variável, é uma categoria analítica, e ela tem, ela tem um sentido, ela tem uma função de dar a gente uma forma de mensuração das desigualdades raciais, né? Temos bastante interesse em conhecer e tipificar as consequências da pandemia, porque, por exemplo, né, nós não conseguimos tipificar com segurança os dados por raça e cor, conforme são coletados, no caso, pela ARPEM, pelos cartórios. Nós até chegamos a coletar estes dados, mas nós não conseguimos interpretar com muita crítica. Esse indicador vai ser possível ser utilizado pela ampla sociedade, né? Ele vai estar disponível numa interface pública, na forma de um painel, onde as pessoas vão poder explorar a nível municipal esse indicador e a gente espera, né, que ele seja útil tanto para os gestores, para poder avaliar as desigualdades sociais para a Covid, para a pandemia, no seu município, em comparação com os demais municípios dentro de uma região de saúde, como também para as comunidades que residem nesses municípios. É um projeto que tem um forte impacto social, né? É um projeto que, ao meu ver, ele consegue trazer um conhecimento, né, que é de fundo muito complexo e tem um impacto relevante, né? Uma das coisas que me veio à mente, assim, as nossas pesquisas, né, elas de fato, assim, interessam a quem, né? Interessam a quem? Nós temos as melhores intenções, isso aí a gente não tem o que questionar, mas, de fato, assim, será que o que a gente está produzindo interessa às pessoas que estão sendo afetadas, estão morrendo e estão passando fome por conta dessas desigualdades? A desconexão das pessoas, dos profissionais, né, da pobreza, dessa situação, né, da pobreza, é muito complicada. Porque como é que há diálogo entre profissional e população? Se as pessoas não sabem dialogar com essas pessoas, não entendem o que elas estão dizendo. Como é que você explicaria o que é o engajamento público da ciência? Nós cientistas estamos muito acostumados com a divulgação científica, então a divulgação para congressos, em revistas científicas, algumas vezes, né, alguns projetos são televisionados, mas é algo muito pontual na ciência ainda, né? Então todo esse processo de engajamento, contato com gestores, contato com a comunidade, gera, né, uma reflexão maior dos cientistas de como, né, exibir o resultado para a população. Inicialmente, engajamento para mim era uma palavra que vinha de redes sociais, porque eu não tinha essa visão de que engajar significava mobilizar. Hoje, engajamento para mim está muito relacionado a outra palavra que é envolvimento. E envolvimento, para mim, significa participação. Então, para mim, engajamento está diretamente ligado à participação. Eu vejo engajamento um pouco por essa linha de trabalho. A gente tem pesquisadores, gestores, a sociedade civil de um modo geral, jornalistas, enfim, grupos diferentes que vão sentar em uma mesa em algum momento para poder construir algo coletivamente. Aqui a gente está falando do engajamento público da ciência, né? Construir um conhecimento científico, usando, né, os critérios e todo o rigor científico, mas explorando as experiências e o lugar em que cada um vem, porque cada um vai falar do seu lugar e vai ter propriedade para falar melhor do seu lugar. E o engajamento, ao meu ver, é sempre um momento de muita ansiedade. Porque quando você pensa no engajamento numa pesquisa, você não necessariamente outras pessoas vão querer participar. Eu não estou falando só dos pesquisadores, não. Ainda mais num momento como a Covid-19, óbvio que eu cria muita ansiedade quando você entra em contato com grupos, lideranças, né, representantes de grupos, e essas pessoas, elas não podem ou não estão interessadas, não porque a pesquisa não é importante. Elas valorizam muito as pesquisas, é porque tem a condição prática da pandemia.
qual foi a maior dificuldade em todo o processo de engajamento? O principal foco do engajamento é a comunicação. Então, uma das principais dificuldades que a gente sentiu, principalmente no início do projeto, né, é exatamente a linguagem. Então, às vezes, até mesmo entre os cientistas, né, existem nomenclaturas diferentes para se referenciar a mesma tecnologia, a mesma metodologia, né? Mas a gente tinha um receio muito grande das pesquisadoras e dos pesquisadores do IDS não saírem ali daquela armadura de pesquisador e pesquisadora, né? A gente está trabalhando, por exemplo, no efeito das desigualdades sociais com várias áreas disciplinares, estatística, epidemiologia, computação, comunicação, né? Então, não é um diálogo que é simples. A minha formação toda é em ciências exatas, então é computação, ciência de dados, a gente vem muito com uma bagagem muito exata, né? Muito de seguir um roteiro para tudo e tal, né? Não sei, talvez seja por causa da minha formação, como trabalhar com estatísticas, com números. Eu acho que tem pessoas, pesquisadores ali que são de uma área, talvez, de formação das ciências sociais, eles conseguem enxergar melhor isso do que eu. Eu afirmo que é um braço muito difícil de desenvolver. Eu acho que gestores são ocupados, os grupos sociais têm suas peculiaridades. Eu não achei difícil o engajamento. Eu acho que a gente, assim, sempre que a gente precisou conversar com outras pessoas da equipe, né, que a gente precisa... Primeiro a gente tem uma reunião com todo mundo, então o engajamento é bom nesse sentido, porque as pessoas, todo mundo está ali, está falando, está discutindo, está opinando. São públicos com lugares de ponto de partida e com hábitos e com desejos que são, em alguma medida, convergem, porque é isso, né, que a gente fica tentando encontrar os pontos de convergência, mas que vêm de lugares diferentes. Então, assim, para que a gente consiga promover esse ponto de convergência, precisa entender muito o que cada um pensa e o que cada um deseja para poder a gente conseguir ser mais assertivo nesse momento do encontro. No início, a preocupação maior era assim, quem serão essas pessoas, né? São pessoas individuais, são representantes individualizados, são de ONGs, são de associações, né? São de redes, né? Quem seriam essas pessoas que estariam vindo para conversar com a gente, né? E aí foi feito todo um mapeamento árduo, né? A comunicação trabalhou muito nessa proposta de identificar grupos, né? Contactar grupos, né? Que pudessem realmente seguir essa perspectiva. Essa parte de construir as estratégias de engajamento está mais a cargo do grupo de comunicação, que também tem na sua equipe uma antropóloga e uma enfermeira, doutora em saúde pública. Então, só foi possível por causa delas duas, porque elas nos orientaram o como fazer, quais grupos nós poderíamos procurar diante da demanda de fazer engajamento, porém com determinada temática, que era a que nós estávamos trabalhando, e com quem entrar em contato a partir do recorte que nós fizemos. Acessar líderes, né, de comunidades, de grupos, de movimentos sociais, é uma boa saída que eu vejo, né, que eu vi na época, para lidar com toda essa problemática que a gente estava vivendo. Pesquisa remota, pelo Zoom, pelo Meet, sem acesso às comunidades, né, sem podermos convidar as pessoas para virem no SIDACS, para nos conhecerem, para estar com a gente. Então, assim, qual que foi a estratégia? Era conectar os nós das redes. Pensei nas ativistas, dos movimentos que estavam muito engajados nesse contexto da pandemia. E pensei também em organizações e movimentos que têm na sua rotina, utilizar dados para fazer incidência. As ações de engajamento e envolvimento foram realizadas de acordo com cada público.
Na formulação das estratégias, a gente imaginou alguns espaços em que a gente conseguisse provocar encontros entre os pesquisadores e os grupos, e outros pesquisadores e os gestores. A gente discutia muito se deveríamos incluir essa questão percentual da população preta e parda, então chamamos pessoas que estudam essa questão racial para entender se realmente deveríamos encaixar essa variável no IDS, então esses grupos ajudaram muito. Eu aprendo muito, todas as reuniões eu aprendo com os coletivos, porque trazem para a gente uma experiência que a gente não lida diariamente. A participação do movimento, a participação das pessoas dá sentido, porque as pessoas vão se enxergar ali e vão poder pensar aquilo ali, a partir daquilo ali também uma realidade. Depois dessas discussões, desses diálogos e das decisões que os pesquisadores tomaram depois desses encontros, a gente gravou apresentações dando retornos. A gente pensou também em ações de comunicação, e aí que são mais tradicionais, né? A gente tem um site que a gente coloca todas as informações de como é que o projeto ele está em andamento, então as pessoas podem acessar o tempo inteiro por lá. O engajamento ele requer esse lugar da atividade incansável, né? De ligar, de propor. Oi, Débora, boa tarde. Adalton aqui do SEDAX, tudo bem? Meu nome é Terezinha de Jesus Soares dos Santos, eu sou integrante e sócia fundadora do Instituto de Mulheres Negras do Amapá. Meu nome é Débora Evelyn Olímpio, eu sou integrante da Rede Mulheres Negras para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Eu me chamo Durvalina Rodrigues, eu me uno na rede de Mulheres Negras do Nordeste através da Baumi, Coletiva de Mulheres Negras, a organização a qual eu faço parte. Meu nome é Amanda Escófano de Andrade Silva. Meu nome é Renata Grace, eu atuo no painel na parte de levantamento de dados. Meu nome é Lúcia Xavier, eu coordeno o Crioulo, Organização de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, que compõe, que cofunda e compõe o Observatório de Direitos Humanos Crise Covid-19. Meu nome é Malu Estanque, atuo no Observatório como articuladora política. Eu sou Lúcia Gato, faço parte, integro o Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa. A gente conseguiu reunir 29 técnicos da área de gestão em saúde e mais de 10 representantes de grupos de comunidades de todas as regiões brasileiras nas reuniões técnicas e nos grupos de discussão. A Rede SAM, ela completou, seus 15 anos esse ano e vem trabalhando, desde o início, diretamente com a população negra, com foco em mulheres negras, E ela começa a partir das mulheres vivendo com HIV no Rio Grande do Sul, onde muitas não conseguiam se alimentar por conta dos medicamentos, dos medicamentos muito fortes. E aí inicia um projeto no Rio Grande do Sul que essas mulheres pudessem se alimentar. E com isso, a distribuição, Elas não tomavam medicação porque elas não tinham alimento para comer, Antes da pandemia, o IMENA tinha uma atividade muito constante e forte na formação de mulheres, no sentido do fortalecimento dessas mulheres para o enfrentamento à violência, principalmente. A última atividade que o IMENA conseguiu realizar antes da pandemia foi trabalhar com as mulheres, inclusive da fronteira que eu falo, do Amapá com a Guiana Francesa, que aí constitui-se uma fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, e onde a gente conseguiu fazer um evento lá na cidade do Oiapoque, ainda com a pandemia, ainda um pouco, e hoje nós tivemos que tomar muito cuidado. A Baumi, ela vinha se colocando numa perspectiva de ações muito mais focada com o movimento local. Antes da pandemia, nós fazíamos muitas
ações voltadas na perspectiva do fortalecimento do movimento, mas com muita ida a campo, às ruas, pontualmente, porque nós não tínhamos nenhum projeto, né, que desse que robustecesse as nossas ações, porque a gente sempre vai precisar de recursos, né, para estar fortalecendo. Então, a gente tinha muita questão de parcerias. Quando a pandemia chega, isso muda totalmente a nossa vida e o nosso ativismo. Olha, no Grupo de Mulheres Negras, a gente trabalha. O grupo tem 35 anos de trabalho e antes de fazer parte do grupo, eu já trabalhava, já contribuía no movimento negro. Então, a gente sempre está diante dessa pauta, né? Nós sempre estamos diante dessa pauta. A pauta onde a discriminação vai aparecer, onde o preconceito vai aparecer, onde o extermínio também vai aparecer. Durante as reuniões, né, da CONCAT, junto com Rede Favela Sustentável, haviam vários relatos, né, de muitos casos, muitos óbitos acontecendo em territórios de favela, e a gente não percebia esses relatos divulgados nas grandes mídias, e a gente percebia que a situação era bem grave e o apoio, né, para essas populações não estavam acontecendo de maneira adequada. A gente pegou todas as fases, né? Eu vi todas as fases da Covid e como que as coisas iam se modificando. Então, em alguns momentos, né, que você tinha de principal problema era a fome que as pessoas estavam passando. Em outros momentos, a gente estava pensando em fazer a campanha de vacinação ou a campanha pela conscientização do uso da máscara, né? Pela questão da utilização do álcool e também de poder angariar esses aparatos também de máscara, de álcool em gel, de folhetos, enfim, para essas comunidades, para poder conversar com as pessoas, né? E esses líderes comunitários conversarem com elas. A gente fazia reuniões semanais. As reuniões também eram muito importantes para a gente conversar com esse. Hoje em dia são nossos, assim, são super parceiros hoje em dia. A gente recentemente teve a oportunidade de encontrar algumas pessoas presencialmente. Foi emocionante. O Observatório, ele, na verdade, é uma iniciativa de várias organizações da sociedade civil, mais de 35 organizações a nível local e nacional, que se uniram justamente para pensar as violações de direitos humanos no âmbito da pandemia. Assim que a pandemia teve início, havia muitos conflitos, muitas questões relacionadas às crises econômicas, políticas e sociais no Brasil, e o que a gente viu é que a pandemia cai como uma luva, ampliando ou piorando essa situação em torno das desigualdades, mas, sobretudo, das violações de direitos. O SIDEX, desde a sua fundação, colocou que era um objetivo maior nosso era produzir conhecimentos, né, cientificamente sólidos, mas com alto grau de aplicabilidade, né, para a sociedade brasileira, em primeiro passo, e, claro, podendo ser usado internacionalmente como conhecimento, mas para a sociedade brasileira, que é os dados, né, que nós utilizamos. Então, é importante, né, absorver os anseios da sociedade, né, os interesses, e ser influenciado por isso, né? Quer dizer, buscar canais que capture, de alguma forma, o que é que a sociedade quer. Você comprou a briga do engajamento porque você já vem com a trajetória voltada para esse olhar. Isso se deve a toda a minha formação familiar. Meu pai, imigrante, veio com meus avós na época da guerra do Japão, então teve toda uma
uma perspectiva de vida no Brasil, no coletivo japonês, né, na comunidade nipônica. Então a gente aprendeu essa convivência, né, japonesa, que é fazer tudo junto, levar tudo junto, limpa todo mundo junto, essa coisa dessa convivência, né? Discutir desigualdades raciais no espaço acadêmico, na pesquisa, tem a ver com minha formação enquanto ativista do movimento negro. Então, eu era uma enfermeira assistente e quando resolvi começar a fazer pesquisa, ser formada pelo movimento negro, me incumbiu essa missão de discutir desigualdades raciais, e aí particularmente com as mulheres, no acesso a serviços de saúde, e isso se ampliou e tem se ampliado. Né? E a pandemia nesse mesmo caminho. Né? Eu comecei a olhar a pandemia e pensar na pandemia como isso atinge as pessoas negras de forma distinta, né, por conta das desigualdades raciais. Um dos motivos que me fez aceitar o convite do IDS era, de fato, a prospecção do projeto, né? Que era um projeto que era situado, né? Um projeto que trabalhava, né, com a população, ou seja, tinha esse impacto direto, né? Então, isso me atraiu bastante. E eu sempre tenho trabalhado com essa conversão, né? Universidade, sociedade, né? E interesses públicos, digamos assim, né? Tanto econômicos quanto políticos. Eu sou da cidade do interior, meus avós são agricultores, né? Então a gente vem de uma linha bem humilde, então a desigualdade sempre esteve presente na minha vida, no sentido de observar, de vivê-la, né? Eu moro em Salvador há pouco tempo, né? E eu pude perceber quando eu mudei para aqui também desigualdade, mas uma desigualdade ainda mais latente, né? Que a gente não vê no interior. Eu trabalhava para o mundo corporativo, né? E quando eu saí, foi exatamente assim, numa época que eu estava vendo que não tinha nenhum relacionamento com a área, assim, que engrandecesse a parte social, que tivesse um valor maior para mim, para minha vida, mas principalmente assim para a sociedade, sabe? De uma forma que pudesse contribuir de alguma forma para diminuir essas questões de desigualdade. Depoimento do quanto as pessoas viveram, né, essa pandemia, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista da representação. Quer dizer, havia um depoimento pessoal sobre essas vivências. Foi interessante que eu acho que o grupo conseguiu convidar pessoas, né? Se eu não me engano, tinha uma pessoa de São Luís, bem participativa, inclusive. Então, nós encontramos situações de muita fragilidade, de muita fome, de muita subnotificação, e fizemos questão de ir apontando isso para os órgãos e para as instituições. Mas foi interessante como ela chamou a atenção de como que eles se organizavam com relação à questão do cuidado, né, com relação à Covid. Então, né, na época da pandemia. Então, isso me chamou bastante atenção nesse sentido, né, e nos refletir melhor sobre que tipo de informação que a gente pode passar para essas pessoas. E aí, Mari, o que você achou da entrevista? Eu gostei muito das entrevistas. Eu acho que quando a gente entrevista, assim, a gente consegue perceber o que é que o grupo de pesquisadores tem achado de como esses grupos se mobilizaram durante a pandemia, como eles se organizaram para conseguir as informações, até mesmo para sobreviver, né, durante esse período. É verdade. E é por isso que é importante a gente estar cada vez mais próximo, né, de todo esse grupo aí que a gente está entrando em contato. E essa possibilidade da gente encontrar presencialmente com o pessoal lá do grupo de mulheres negras, Mãe Andresa lá no Maranhão, acho que vai ser muito enriquecedor, vai ser muito bom para a gente estreitar ainda mais os laços aí com esse grupo que tem participado tão fortemente com a gente aí desse trabalho. Oi, Mari, a gente já está aqui já no aeroporto, seguindo para São Luís. Daqui a pouco eu vou estar saindo.
E qual vai ser a programação de vocês? Assim que vocês chegarem lá, vocês já vão encontrar com alguém? Ou vocês vão primeiro organizar os materiais para depois encontrar com o grupo? Então a gente tem aqui, a gente vai ter 2 momentos aqui com o pessoal, né? Então vai ter um momento logo com Lúcia e depois, na quinta-feira de noite, pelo que eu pude ver aqui, a gente vai ter uma reunião mais ampliada com o grupo inteiro e aí a ideia é que a gente leve, né, mais informações sobre o IDS, sobre o SIDACS. Certo, boa viagem, vão mandando registros para poder a gente acompanhar daqui. Maravilha. Se você olhar aqui, esse mirante aqui que nós estamos em São Luís do Maranhão, a hora que você observa, você vai ver o achatamento que a cidade traz, tá? Esse achatamento mostra que o que antes era a praia da Ponta da Areia, hoje é a península da Ponta da Areia, com seus prédios, com uma demarcação visual e urbanística que não inclui a população de uma maneira geral. Grupo de Mulheres Negras, a gente trabalha, o grupo tem 35 anos de trabalho e antes de fazer parte do grupo eu já trabalhava, já contribuía no movimento negro. E o enfrentamento das mulheres negras é esse, é fazer realmente com que a base da pirâmide social se mova para mover todo o resto. Né? Fazer com que a nossa articulação realmente faça a ponte com as outras pessoas. Sim, conta aí como é que foi o encontro. A gente se apresentou, eu comecei a botar as coisas para gravar, e aí enquanto a gente estava agitando o microfone, câmera e tal, a Dalton foi conversando um pouco com elas, para elas realmente se familiarizarem com o projeto e com o SIDACS. Eu faço parte do SIDACS, da equipe de comunicação do SIDACS, que é um grupo, na verdade o SIDACS é o Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, que é um grupo de pesquisa vinculado à Fiocruz, Bahia, dedicado aí a realizar algumas pesquisas na área de saúde. O que elas disseram que marcou vocês nesse momento, assim? Pelo que eu lembro, elas falaram muito sobre era um tipo de as estratégias que elas tiveram durante a pandemia. Então, tipo, tinha uma senhora que falou muito sobre como elas saíam de lá e iam para comunidades e faziam um trabalho de campo com pessoas que necessitavam. E aí a gente tem um grupo da igreja que eu dizia assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente já entregou muitas cestas. Hoje nós vamos ter que passar a entregar sabão. E a gente levava sabão, a gente levava, não levava álcool gel, levava álcool 70. Teve também esse trabalho, um trabalho que elas fizeram, uma ação junto com as comunidades, que elas, no lugar de fazer só entregar cestas básicas, elas entregavam cartões, né? Porque isso dava autonomia para que as comunidades pudessem comprar de fato aquilo que necessitavam. E aí também, qual foi a nossa escolha de não querer no momento cesta? Porque a cesta ela vem muito fechada, né? O básico, o arroz, a farinha. E a gente via crianças dentro dessas comunidades. Que a gente disse, olha, gente, não é muito o valor, mas dá pra você comprar uma pasta, dá pra você comprar um leite, tem uma adolescente dá pra comprar um absorvente. E aí a gente foi deixando a pessoa, na verdade, comprar aquilo que estava necessário. Então elas traziam ali no relato do que elas vivenciaram ali, né, na prática do dia a dia, do cotidiano com as comunidades, muito das dificuldades que esses grupos enfrentaram. Então aí teve mesmo a fala de Ivana, falando sobre a questão do racismo ambiental. Destacar muito a questão do racismo ambiental, porque é uma questão que tem sido determinante para o adoecimento da população negra, principalmente de nós, mulheres negras, porque essas condições sanitárias e de moradia, se elas não mudarem, nós sempre seremos um público que vai cair em adoecimento
e morte. E a gente via exatamente isso no centro do cuidado, do enfrentamento. Não é quem estava ali, né? A maioria eram as mulheres. As empregadas domésticas, né, tinham que trabalhar e as patroas, entre aspas, ficavam dizendo, não, nunca dizia, fica em casa. Não, tem que vir trabalhar. Aí elas ficaram realmente bastante expostas também. Também aconteceram casos de cárcere privado, porque as famílias queriam se proteger e não deixavam suas mulheres também saírem, né, sob pena de perder o emprego. Nesse momento, né, do diálogo, elas trouxeram para a gente vários temas, várias necessidades que elas têm ali, por conta do contato que elas têm com as comunidades, de modo geral. No pico da pandemia, nós tivemos experiências nas comunidades quilombolas. E são comunidades, inclusive, que nós estivemos presentes, assim, difícil de chegar. Difícil acesso. Né? Difícil acesso mesmo. Para a gente, assim, foi assim, uma grande satisfação em ouvir, em saber, através delas, que elas se sentiram importantes, valorizadas. Assim, essa comunidade, ela conseguiu não só falar do bem-estar, do bem-viver, da falta e da necessidade do médico, do posto de saúde, mas sim da união da comunidade. A grande possibilidade que eu acho que o grupo pôde dividir foi exatamente como chegar a esses grupos, a essas mulheres com um outro entendimento de saúde, com outro entendimento de bem viver. Mas foi bem interessante o fato da gente, né, sair um pouco do nosso cotidiano e ir para lá, sabe? E ver outras pessoas e outras vivências e tal. Era extremamente importante trazer o olhar de quem vivia isso em primeira pessoa, porque é a partir desse olhar de quem via, estava na relação com as comunidades, estava ali vendo na força do dia a dia da pandemia quais eram as dores, quais eram as questões mais urgentes que precisavam ser sanadas. Era nessa experiência que os pesquisadores eles conseguiam visualizar e olhar para o seu dado, olhar para as pesquisas teóricas e identificar ali, né, mais facilmente quais eram essas variáveis. Ouvir as dificuldades dessas comunidades, desses representantes dos grupos sociais em relação à pandemia, e isso traz um certo ânimo. A junção da academia com a sociedade civil e a gestão, ela praticamente junta, né, o tripé aí, gestor, trabalhador, usuário, né? Estou fazendo aqui uma analogia. Nesse diálogo que fizemos com os gestores, né, foi extremamente rico, porque eles têm uma expectativa muito grande com relação ao índice, né? As informações que vocês trarão para a gente, é claro que a gente vai trabalhar nas nossas comissões de saúde e vamos pautar também nos nossos conselhos, porque são as ações da comunidade trazidas para o conselho que dão subsídio para poder fazer os fóruns e trazer recursos também para essas entidades. Então, quando você traz um indicador de desigualdades sociais e uma instituição tão importante quanto de vocês renomada, a gente não pode se furtar de contribuir, dialogar e construir, porque isso é um parâmetro de uma mudança da sociedade, né? A proposta do índice me chama muita atenção no sentido de que, nossa, isso vai poder dar justamente essa clareza de onde a gente tem que, pelo princípio da equidade, direção política pública estadual, agir, né, para reduzir essa vulnerabilidade. Muitos pesquisadores e pesquisadoras ficavam preocupados
de certa forma, com razão, sobre não criar expectativas nesses grupos. Porque eles tinham muito medo de não conseguir atender expectativas daquele público. A gente pensa assim, poxa, são tantos pontos de vista diferentes, como é que a gente vai conseguir incluir isso tudo em um indicador? A primeira questão que eu quero trazer é que, para nós, seria muito importante fazer a agregação segundo região de saúde. Eu acho que tem alguns questionamentos que a gente precisa entender nesse momento também. Sabe perguntar em que momento talvez vai estar disponível, né, para a gente utilizar esses dados, né, e poder fazer inferência e avançar nessa discussão aqui internamente. Eles colocaram a importância de que a gente trabalhasse com essa perspectiva dos municípios dentro de uma região de saúde. O que seria a região de saúde? Seria uma forma de organizar o sistema público de saúde. Então, você tem um estado, e o estado é dividido em regiões. E ali dentro daquela região a gente vai ter hospitais, ambulâncias, né, o sistema logístico, o sistema de comunicação entre os municípios. Então, seria uma forma estratégica de organizar o serviço. Isso fez com que a gente reavaliasse a forma como nós estávamos trabalhando, comparando os municípios em relação a todo o Brasil, sem considerar o acesso a serviços de saúde dentro de uma região de saúde. Hackers invadiram esta madrugada a página do Ministério da Saúde na internet. Agora há pouco, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou que os sistemas da pasta sofreram novos ataques de hackers. 12 dias após o suposto ataque hacker contra o sistema do Ministério da Saúde, o Brasil ainda não regularizou o acompanhamento de dados da pandemia. Houve um ataque hacker lá no Ministério da Saúde e isso fez com que os dados saíssem do ar. E ficou semanas sem ser disponibilizado microdados. A gente tem dados que a gente fez download, né, que a gente pegou nos sites antes do hacker, e a gente tem dados depois. E a gente comparou. Quando a gente compara aqueles dados iniciais que a gente fez o download antes do hacker, deu diferente. Então, a gente não sabe exatamente o porquê dessa diferença. Então, assim, foi um desespero. Quando ocorreu, ficou fora do ar. E quando retornou também, é um outro desespero. O que aconteceu com os dados? Estão diferentes. Isso ficou prejudicado. Então, a gente teve que, sem dados, a gente tem que empurrar o projeto para frente. Então, isso atrasou totalmente o cronograma. Mexeu não somente com o cronograma, porque a gente precisava dessa informação, como também a gente teve que arranjar alternativas. A gente teve que pegar vários sites diferentes, a prefeitura de tal município, para tentar ver se consegue aqueles dados mais fiéis, para poder a gente ter dados confiáveis, porque assim, não adianta você fazer ciência com dados que não são confiáveis, então o produto também não vai ser confiável. Está chegando bem pertinho, qual é a situação atual? São vários sentimentos, exaustão por ter testado várias coisas, certo? Preocupação, porque a gente tem pouco tempo, certo? E ansiedade, porque a gente quer algo que seja bem fidedigno, né? Ou seja, que esse indicador reflita o máximo possível a situação da desigualdade, né, junto com a pandemia. Porque agora o projeto está se encaminhando aí mais ou menos para o final, enfim, a gente já está começando a ter os resultados, né? A gente agora começa a pensar na questão do uso prático, né? Como é que agora a gente pega esses produtos todos que foram pensados coletivamente e coloca efetivamente em uso, né? A Fiocruz Bahia criou um índice que mede a desigualdade social durante a pandemia da Covid-19. Fiocruz desenvolve índice para medir desigualdade social na pandemia. Lançamento será amanhã, às 15 horas, em evento online. O Centro de Integração de Dados e Conhecimentos da Bahia, Fiocruz, realizou uma avaliação dos efeitos das desigualdades sociais na pandemia. É um ano de trabalho, muito trabalho para todo mundo da equipe, para chegar no lançamento, né? Nesse dia dessa entrega. A expectativa é que a gente tenha
a partir, né, do lançamento, né, a gente vai ter um evento de lançamento que a gente consiga de novo reunir todo mundo para poder mostrar esse produto. Tenho excelentes expectativas para o lançamento do IDS Covid-19 e tenho mais expectativas ainda para os produtos que a gente pode produzir a partir desse índice. Hoje estamos lançando os resultados do projeto avaliando os efeitos das desigualdades sociais na pandemia de Covid-19 em um país de baixa e média renda. Essa pesquisa resultou na criação do Índice de Desigualdades Sociais para a Covid-19, o IDS Covid-19. A divulgação hoje desse índice de desigualdades sociais é um marco. Nesse período. É muito importante que a gente consiga mensurar e qualificar essas disparidades sociais para que, de fato, a gente possa aprender as lições, né, criar novas soluções e, preferencialmente, não repetir os mesmos erros, né? And the work has led to innovation and outputs with potential for clear and positive impact on policy and practice. Claro, uma coisa importante é que esse índice nasce na conversa, né, não só da técnica, né, dos problemas, dos desafios tecnológicos para o desenvolvimento, do acesso a dados, mas também de conversas, né, com importantes membros da comunidade, né, de diferentes setores da comunidade, né, que, de alguma forma, participaram e influenciaram no desenvolvimento dele. O projeto, a gente pensa, né, nesse projeto, quando fomos convidados a participar, como uma grande oportunidade de a gente ter um índice, né, um marcador, onde a gente possa incidir em políticas públicas e nas gestões para saber quais foram as populações que mais foram afetados em relação à Covid. E é muito importante caracterizar as populações, qual é o território, onde está acontecendo isso. As desigualdades sociais em saúde, elas se aprofundaram nas regiões norte e nordeste do país, em comparação com as regiões sul e sudeste. Então, a gente vê realmente o Brasil ele dividido, né, em 3 áreas bastante desiguais. A gente tem uma evidência de uma relação entre maior desigualdade em saúde medida pelo IDS e o aumento da mortalidade, né, na primeira onda referente ao período, né, essa primeira onda da pandemia, que no período, né, de março a novembro de 2020. Mas esperamos que a gente tenha cumprido, né, com a nossa responsabilidade social de entregar um indicador que seja útil, que tenha importância, né, para a sociedade. Acredito que os dados que o IDS gera agora, né, potencializa também essas formas de sustentar projetos, né? Porque essa análise para a gente, ela é uma análise que vai nos aproximar também de outros resultados. Vai aqui um agradecimento para todos aqueles que podem ou têm, de alguma forma, colaborado com essas iniciativas e a gente espera retribuir, né, melhorando a qualidade do que a gente faz. Nada mais justo do que finalizar agradecendo as pessoas, a maioria delas mulheres, negras, que gentilmente, generosamente pararam, nos deram de presente o tempo delas, né? E gestoras também, pesquisadores e pesquisadoras. Não tem outra palavra para dizer a não ser obrigado, né? Pela disponibilidade, pelo interesse, pelo tempo, né? Que elas deram para a gente, assim. Eu gostaria muito de agradecer todos que participaram desse processo de uma forma tão intensa, né, disponibilizando o seu tempo, disponibilizando a sua motivação, o seu interesse, o seu conhecimento, a sua experiência, né, durante a pandemia. Agradecer muito, né, toda a participação, colaboração
e eu espero que isso gere frutos, né, para o futuro, tanto em termos de colaboração, de parceria, como também de utilização do que a gente produziu.